Aleluia! Você pode abrir sua Bíblia comigo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11. E quando você chegar lá, você vai dizer: eu amo o meu Deus. Eu amo meu Deus. Então vamos ler, diz assim, Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 26. E ele diz: eis que hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Diga comigo assim: bênção e maldição. Agora vai um pouco para frente em Deuteronômio mesmo, no capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19. Deuteronômio 30, 19. Diz assim, ó: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque você nos ama, e nessa noite nós nos colocamos numa posição onde nós permitimos que você possa nos ensinar. Obrigado pelo teu Espírito que está falando ao nosso coração. Obrigado pelo teu Espírito que vai revelar coisas, vai nos levantar, vai nos apontar caminhos, vai nos apontar direções que nós precisamos seguir. Obrigado, Pai, por esse tempo que você reservou para nós nessa noite, para nós crescermos juntos como família, como corpo de Cristo. No nome de Jesus, amém. Pode se assentar no seu lugar, querido. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você completasse para mim uma frase. Você pode fazer isso para mim, sim ou não? Sim. Quem começa errado, termina errado. Quem começa certo, termina certo. Agora eu pergunto para quem está perto de você e fala: quem disse? Quem disse que isso é regra? Quem disse que quem começa errado termina errado e quem começa certo termina certo? Sabe, irmãos, infelizmente esse pensamento ou esse dito popular, ele tem tomado conta da vida das pessoas e muitos têm andado segundo isso. Tem muitas pessoas que elas falam assim: ah não, eu comecei errado, a minha vida começou errado, eu comecei com esse problema nessa área, então não tem como, não vai dar mais certo, só vai dar errado. Aí tem outros que já falam assim: não, eu comecei certo, então o meu fim vai ser certo, e eles relaxam no meio da caminhada. Sabe, irmãos, não é porque você começou de uma forma algo na sua vida, que essa coisa vai terminar da mesma forma que você começou. Porque o que vai determinar o fim das coisas da nossa vida é algo muito pequeno na sua palavra, mas é muito grande no seu poder, e ele se chama escolha. Diga comigo: escolha. Irmãos, as escolhas que nós fazemos durante a nossa vida, e não é uma escolha de vez em quando, mas é uma escolha que nós fazemos a todo momento. A partir do momento que nós acordamos, nós estamos num mundo onde nós estamos, querido, o tempo todo lançado em situações onde nós precisamos fazer escolhas entre fazer aquilo que é certo ou fazer aquilo que é errado. E como aqui Deuteronômio diz, escolher entre a bênção e a maldição. Irmãos, o que vai determinar aquilo que nós vamos colher ou aquilo que nós vamos comer na nossa vida é exatamente aquilo que nós escolhemos nas circunstâncias que se levantam contra nós. Ninguém, querido, peca sem escolha, e ninguém acerta sem escolha. Quando uma pessoa ela está numa oportunidade onde ela pode fazer aquilo que é errado, ela tem, antes de fazer aquilo que é errado, um tempo ou uma oportunidade de escolher.
Uma pessoa que mata, ela tem a oportunidade de escolher se ela vai puxar o gatilho ou não. Da mesma forma que uma pessoa que ela lança palavras de morte ou palavras de desânimo sobre uma pessoa, ela pode escolher se ela vai abrir a boca ou se ela vai fechar a sua boca, sim ou não? Eu não sei quanto a você, mas até nos meus momentos de raiva, nunca veio alguém ou uma força superior e começou a mexer a minha boca para mim começar a falar mal de uma pessoa. Já aconteceu isso com você? Não, nós falamos mal porque nós escolhemos, nós falamos mal porque nós desejamos. Aí, meu irmão, nós caímos numa outra situação. Qual é, Leandro, essa outra situação? Uma pessoa que ela ouve isso, ela pode se questionar e falar assim: Leandro, mas existe alguém tonto o suficiente, existe alguém bobo o suficiente para escolher aquilo que é errado? Pergunta para quem está perto de você, fala: ei, você é bobo o suficiente para escolher aquilo que é errado? Pergunta para ele. Quem aqui é bobo o suficiente para escolher aquilo que é errado? Não, querido, nós queremos sempre aquilo que é certo. Então aí vai uma pergunta para você: então por que muitas pessoas fazem aquilo que é errado, se eles não são bobos o suficiente ou desprovidos de inteligência ao ponto de escolher aquilo que é errado? Sabe por quê, meu irmão? O desejo ou uma vontade na nossa mente, ela não é uma escolha. A nossa escolha, ela se torna uma escolha quando nós temos um posicionamento. Amém ou não amém? Amém. Se você perguntar para qualquer pessoa hoje lá fora e falar: ó, tem o inferno e tem o céu, você quer ir para onde? Ela vai falar: é lógico que eu quero ir para o céu. Aí você vira e fala assim: ó, mas para ir para o céu você precisa aceitar Jesus, para ir para o céu você precisa andar segundo a palavra. Aí ela vai falar assim: ah não, isso eu não quero. Porque, querido, nós até queremos algumas coisas, mas se nós queremos e desejamos isso de uma forma real, a escolha ela exige ou ela possui um posicionamento. Se nós queremos, querido, viver coisas da nossa vida ligados à bênção, então nós precisamos ter posicionamentos na nossa vida que também estão ligados à bênção, sim ou não? Sim. Eu quero ler 2 textos com você. Eu quero que você vá comigo lá para Gálatas capítulo 3, vamos ler lá. Gálatas capítulo 3. E aí quando você chegar lá, você vai falar assim: eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. E agora você vai repetir comigo assim, ó, diga assim, ó: é possível começar certo e terminar errado. Sabe, irmãos, isso precisa despertar dentro de nós um sentimento de vigilância naquilo que nós fazemos. Você pode hoje estar vivendo os melhores dias da sua vida, só que se você não tiver uma atenção para continuar praticando a palavra que você tem ouvido, ou se você não possuir uma atenção ao ponto de permanecer na presença de Deus, o adorando, praticando aquilo que é certo e não aquilo que é errado, querido, quando você menos esperar, pode ser que o pecado ele vai começar de uma forma despercebida, e quando você perceber, ele já vai estar tomando conta de toda a sua vida. Ninguém começa, querido, errando ou tendo uma vida, ninguém começa do nada perdendo a salvação ao ponto de falar: eu não quero mais Deus, eu não quero mais Jesus. Mas os crentes que estão vivendo uma vida que não é a vida que Deus sonhou para eles viverem, é porque eles têm escolhido nas pequenas coisas fazerem aquilo que é errado. E olha que interessante aquilo que diz em Gálatas capítulo 3, versículo de número 1. Paulo diz assim, ó: ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando a carne. O que é certo, andar na carne ou andar no Espírito, irmão? Gálatas, vocês começaram fazendo aquilo que é certo,
Vocês começaram andando no Espírito, mas agora vocês estão aperfeiçoando a carne de vocês. Sabe, irmão, é isso que Paulo está falando para eles. Vocês começaram bem, mas agora vocês estão indo mal. Vocês começaram fazendo aquilo que é certo, e agora vocês estão fazendo aquilo que é errado. Sabe, irmãos, nós podemos ter começado várias escolhas certas na nossa vida, mas não basta uma escolha no começo. Diariamente nós precisamos ter escolhas que vão nos fazer viver uma vida de santidade, uma vida de bênçãos, uma vida de cumprimento dessa palavra. E por causa dessas escolhas diárias, nós vamos fazer aquilo que Paulo fez, chegar lá na frente, poder dizer: combati um bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. E ele diz: desde já a coroa da justiça me está guardada. Por quê? Porque diariamente, querido, ele tinha decisões, diariamente ele fazia escolhas por aquilo que é certo e não por aquilo que é errado. Abre comigo lá, vamos ver Paulo falando sobre isso no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9. Sabe, irmãos, nós precisamos crescer acerca disso, porque muitas vezes existem pessoas que elas acham que é simplesmente aceitar Jesus um dia e depois já está tudo certo, pode viver uma vida de pecado, que bênçãos vão envolver elas diariamente. Aí elas chegam e falam assim: por que bênção não está chegando? Por que bênção não está se manifestando? Eu não aceitei Jesus. Porque, querido, não é uma escolha só, mas são escolhas que nós vamos fazendo uma após a outra. Para que nós possamos crescer, nós precisamos decidir crescer. E nós só decidimos crescer quando nós nos posicionamos frente a uma situação onde nós podemos fazer aquilo que é errado e nós escolhemos fazer aquilo que é certo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Diz assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pergunta para quem está perto de você, fala assim: irmão, você está pronto? Fala, você está pronto para esmurrar o seu corpo? Meu irmão, eu não estou falando aqui no sentido literal e físico, amém? Mas Paulo está falando de você submeter, ou você subjugar a sua carne, ao ponto de você colocar ela numa posição onde ela não vai mais fazer com que você cumpra, ou que você haja segundo as vontades da carne, mas que você permaneça agindo segundo as vontades do Espírito. É isso que Paulo estava falando. Sabe, a Bíblia mesmo diz, e próprio Paulo nos diz, que existe uma luta, querido, incessante, constante, entre a carne e o Espírito. A carne quer fazer aquilo que é errado, mas o Espírito quer fazer aquilo que é certo. Então o que nós precisamos fazer para acertar? Subjugar a nossa carne, colocar os desejos da nossa carne num lugar onde ela não prevaleça sobre a vontade do Espírito. E Paulo, ele fala que diariamente, em todo o tempo, querido, ele esmurrava o corpo dele, na ideia de falar assim: eu brigava contra a minha carne, eu colocava ela numa posição onde ela não ia me influenciar ao ponto de eu ser reprovado naquilo que eu prego. Sabe, irmãos, tem muita gente que infelizmente está como aquele dito popular: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse não é um versículo bíblico, mas infelizmente nós temos muitas pessoas nas nossas igrejas que elas têm vivido isso, porque elas vivem um evangelho de palavras, mas não vivem um evangelho de atitude. Tiago mesmo disse: mostra-me a sua fé sem obras, que com obras eu mostrarei a minha fé. Sabe, irmãos, nós podemos falar muito e nós pouco podemos fazer, mas nós podemos fazer muito e demonstrar, querido, aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos por aquilo que nós fazemos. Não adianta nada eu virar para você e falar: vive em santidade, faça aquilo que é certo, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. E aí chega eu aqui, e aí eu passo o mês sem dar dízimo e sem dar oferta. Aí eu vou e falo para você: ame as pessoas. E aí quando chega a primeira pessoa precisando da minha ajuda, eu vou e falo: sai para lá, não tem tempo para você, já basta os meus problemas. Quantas pessoas às vezes viram para as outras e falam assim: já basta os meus problemas,
Já basta os problemas com os meus filhos, já basta os meus problemas financeiros, ainda vou ter que resolver os seus. Sabe, irmãos, viver a palavra é exatamente nessa posição onde todo mundo tem essa atitude errada, nós temos uma atitude certa. Quando você já está passando os seus problemas e as pessoas chegam com os delas, você vai fazer o quê? Você vai ajudar as pessoas a solucionarem os delas, amém? E aí, meu irmão, porque você está praticando a palavra, Deus vai te mostrar o que você tem que fazer e Deus vai solucionar os seus problemas. Por quê? Se nós tivermos essa atenção, e se nós tivermos, querido, essa atenção naquilo que nós fazemos, para que nós não venhamos ser reprovados, antes nós venhamos ser pessoas que praticam aquilo que nós ensinamos, nós vamos viver uma vida de bênção, nós vamos viver uma vida de resultado. O que infelizmente tem muitas pessoas que até têm pregado, e tem muitas pessoas que até têm crido nisso, é que elas acham que o evangelho é algo assim: você vive uma vida de pecado, e Deus, por causa do seu grande amor o tempo todo, Ele continua te abençoando na vida de pecado, e pode ficar vivendo a vida de pecado até os seus últimos dias, que você cada dia vai viver um dia melhor. Não, querido, existe algo que se chama misericórdia. E as pessoas às vezes elas confundem isso, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, a Bíblia diz também que todos os dias ou todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Então, querido, existem coisas que nós somos guardados, e existem coisas que ainda acontecem de bênção nas nossas vidas, porque existe algo, Deus é tão bom que existe algo que se chama misericórdia. Por mais eu digo para você, Deus não nos chamou para andar na misericórdia, mas Deus nos chamou para andar na graça. A dispensação que nós estamos vivendo, a aliança que nós estamos vivendo, não se chama aliança da misericórdia, mas sim dispensação ou aliança da graça. Deus nos chamou para andar no favor dEle, querido. Deus nos chamou para andar segundo aquilo que Jesus conquistou para nós. Mas se nós vivemos uma vida de pecado, nós não vamos conseguir desfrutar disso. É por isso, querido, que eu estou falando para você sobre escolhas. Se nós escolhemos fazer aquilo que é errado, é certo que, como Deuteronômio diz: eis que coloco diante de você a bênção e a maldição, escolhe. E ele diz: escolhe, pois, a bênção. Aí nós voltamos àquilo que eu estava falando para você. Todo mundo quer ser abençoado. Quer ver uma coisa? Quem quer ser abençoado aqui? Glória a Deus, todo mundo quer, meu irmão. E a gente pode fazer essa pergunta num lugar que só tem ímpio. Todo mundo vai falar que quer ser abençoado. Só que eu chego naquilo que eu falei para você. A escolha, ela requer de você um posicionamento. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já, na minha época de escola, em que eu tinha 2 amigos, e eu estava tendo um problema onde esses 2 amigos, eles estavam brigando, mas eu era amigo dos 2, eu gostava dos 2. E chegou um dia na escola que esses 2 amigos, eles chegaram para mim e falaram assim: ó, agora, com quem que você está? Já aconteceu isso com você? Você é amigo de quem? Você vai defender quem? Escolha. Enquanto eu fico numa zona neutra, eu não estava escolhendo, porque quando nós escolhemos, nós tomamos partido de algo. Quando nós escolhemos, nós temos atitude segundo as nossas escolhas. Não tem como, querido, eu falar para você que eu estou escolhendo fazer algo se eu fico parado naquilo, se eu não tomo partido daquilo. Sabe, irmão, se nós escolhemos as bênçãos, nós precisamos o que então? Trilhar, andar, caminhar o caminho das bênçãos. Ali diz: coloco diante de você a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. Sabe como nós escolhemos a bênção? Demonstrando, querido, que nós queremos a bênção. Fazendo o quê? Correndo atrás. E como nós corremos atrás das coisas? Fazendo algo, tendo atitude com relação a algo. Como nós demonstramos que nós escolhemos Jesus? Crendo com o nosso coração e confessando com a nossa boca acerca da salvação. Uma pessoa que ela fala assim: eu escolho Jesus, mas ela só fica na dela, continuando vivendo a vida que ela está vivendo, e ela não crê com o coração e confessa com a boca e busca uma transformação de vida, ela não está escolhendo Jesus. Ela está tendo simplesmente um desejo por isso.
ela está tendo simplesmente uma vontade por isso, ou ela está tendo pensamentos racionais mediante a isso, porque ela vê nisso uma oportunidade de lucro. Escolher, irmãos, é ter atitude. Escolher é se posicionar. E escolher a bênção é você todos os dias, a partir do momento que você acordar, você dizer não para o mundo, dizer sim para Deus. Você pode falar isso comigo? Diga assim: eu digo não para o mundo e eu digo sim para Deus. Fala isso para quem está perto de você. Fala para ele: eu digo não para o mundo e eu digo sim para Deus. Então, irmãos, nós podemos começar certo, e por causa da nossa desatenção, ou por causa da nossa falta da prática da palavra, nós podemos começar a errar. Não é porque você começou certo que você vai terminar certo. Tem muitas pessoas que elas, baseado em versículos de uma forma muito precipitada na sua interpretação, elas alegam uma salvação permanente, ou elas alegam que não existe perda de salvação. Sabe, queridos, eu gosto muito da explicação do pastor Bud com relação a isso, e ele diz assim: irmãos, é muito fácil perder a salvação. Ele fala, da mesma forma que você diz sim para receber a salvação, você diz não para perder a salvação. Sabe, é exatamente isso. Tem muitas pessoas que às vezes querem entender, e eles falam sobre pecados de morte, aí outros falam pecados que têm perdão e pecados que não têm perdão, e eles querem criar classes para tipos de pecado, e querem fazer coisas para tentar alegar aquilo que eles creem ou interpretam de uma forma um tanto quanto errada. Sabe, irmãos, se você não vacilar, ou se você não vigiar, pode ser que aos poucos o pecado vai tomando tanto conta da sua vida, mas tanto, que chega uma hora que você fala assim: já não quero mais Deus, não quero mais Jesus, eu quero viver uma vida aqui onde vai satisfazer os desejos da minha carne. E aí você diz não para Deus, você diz sim para o diabo, aí, meu irmão, o seu destino é o inferno. Como? Escolhendo. Como, querido? Tomando uma posição. É possível começar certo, mas é possível começar certo e terminar errado. Da mesma forma que a outra verdade, querido, também é real. É possível começar errado e depois o que? Acertar a vida dele. Quer ver uma coisa aqui? Quem começou errado a sua vida? Você começou errado a sua vida? Meu irmão, aqui 80% das pessoas. Eu tenho certeza que se nós dessemos oportunidade aqui, muitos iam falar que foram usuários de droga, outros iam falar que eram alcoólatras, outros iam falar que eram mentirosos, outros iam falar que ouviam Luan Santana. Meu irmão. Meu Deus. Aí outros iam falar: eu sou pior do que ele, que ouvia Camaro Amarelo. Misericórdia. Sabe, irmãos, começou ruim, mas chegou um dia que aconteceu. Deus entrou na nossa vida. Chegou um dia, querido, que nós conhecemos essa palavra. E aí um caminho, querido, que ia para o inferno, Deus falou: dá um 180 aqui. E aí Ele falou assim: vai para o caminho do céu. Ele mudou nossa história, Ele mudou nossa rota. E se aconteceu isso conosco, querido, é possível acontecer com qualquer pessoa. Aí eu digo para você, querido, não julgue as pessoas. Aí eu digo para você, não olhe para as pessoas fazendo um papel de justo juiz, porque não somos nós os justos juízes. Amém ou não amém? Mas Deus é o justo juiz, e só Ele pode determinar quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Amém ou não amém? Aí muitas pessoas olham para as coisas: filho, está perdidinho, vai para o inferno. E aí começa o que? Lançar palavra, começa a lançar condenação, olhar com olhos de condenação para algumas pessoas. Deus não nos chamou, querido, para condenar. Deus não nos chamou para decidir quando alguém vai para o céu ou vai para o inferno. Vira para quem está perto de você e fala assim: o seu papel é amar as pessoas. Fala para ele. Amém ou não amém? Então, até o último minuto, querido, uma pessoa ela pode ser salva. Do mesmo momento, querido, que até os últimos dias da sua vida, uma pessoa pode perder a salvação.
Porque é possível começar certo e terminar errado, da mesma forma que é possível começar errado e terminar certo. É possível você começar com o melhor casamento do mundo, mas durante o seu casamento, você começa a olhar para as mulheres do seu trabalho, você começa a olhar para as mulheres da televisão e da internet, e aí quando você vê, a sua esposa já não te satisfaz mais. E o seu casamento, que era um casamento que começou certo, está fadado ao fracasso, está destinado ao erro, e vice-versa. A esposa vai e começa com um casamento perfeito com o marido, só começa a olhar para os outros homens, começa a olhar para os atores das novelas. Sabe, meu irmão, deixa eu falar para você, você nem devia estar assistindo novela. É verdade. Sabe, então, olha para o ator da novela, por quê? Porque está assistindo a novela. Então, meu irmão, são escolhas que nós fazemos, e essas escolhas vão despertando reações e vão despertando acontecimentos na nossa vida. Aí você fala: pastor, eu quero viver a bênção. É fácil, irmão, escolhe pois a bênção. Sabe, quando você aceitou Jesus na sua vida, você já fez a melhor escolha que você poderia fazer. Você já escolheu começar a andar pelo caminho certo. Então, querido, continue andando no caminho certo, e eu digo, cada vez numa intensidade melhor nesse caminho, cada vez fazendo mais aquilo que é certo. Escolhe pois a bênção. Sabe, irmão, nós fomos transformados. Nós somos, querido, experiências reais de que isso é uma verdade. Se funcionou comigo, funcionou com você, vai funcionar no casamento das pessoas, vai funcionar na vida com relação à saúde das pessoas, vida financeira das pessoas. Irmãos, quantas pessoas começaram as suas vidas quebradas? Quantas pessoas que estão aqui pode falar para você que assim, eu não tinha dinheiro para comer um lanche. Sabe, irmão, eu gosto quando o Ângelo conta a história da Brasília dele, que ele ficava cheirando gasolina. Sabe, irmãos, e nós vemos várias pessoas que não tinham dinheiro para nada, e hoje, graças a Deus, meu irmão, tem dinheiro para pagar o lanche, sim, para outra pessoa. Tem o dinheiro para financiar a obra na igreja, para abençoar vidas. Essa é a vontade de Deus, querido. Começamos errados, mas nós estamos certos. Serve, querido, de atenção para nós isso. Se nós estamos errados, então essas áreas que nós estamos errados, nós podemos mudar. E nas áreas que nós estamos certos, você precisa ter uma atenção. A própria Bíblia diz que nós devemos ser, querido, pessoas astutas como a serpente, mas mansas como a pomba. Nós precisamos o tempo todo estar ligado acerca das coisas. Para quê? Para que quando o pecado vier tentar a nossa porta, nós vamos fechar a porta na cara dele e falar assim: aqui não. Aqui só entra aquilo que é certo. Aqui só entra escolha que vai me conduzir a um caminho melhor do que eu estou. Sabe, irmãos, eu tenho isso no meu coração, e eu tenho falado isso para as pessoas cada vez mais. A nossa vida não é cheia de alto e baixo, e nós também não retrocedemos, mas nós avançamos numa constante, num crescimento constante. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje, depois da manhã eu vou estar melhor do que eu vou estar amanhã. Você está comigo nisso? Amém. Como, pastor? Em que área? Todas as áreas. O meu casamento vai estar melhor, a minha conta bancária vai estar melhor, a minha vida ministerial e espiritual vai estar melhor. Por quê? Porque eu vou buscar fazer as minhas escolhas que vão trazer essas reações, ou vão trazer esses desfechos para a minha vida. Agora, meu irmão, você consegue ver que não é milagre? Você consegue ver que não é passe de mágica? Você consegue ver que são princípios que a Bíblia nos orienta, e se nós pegarmos juntos com esses princípios e praticarmos na nossa vida, nós vamos colher os resultados? É fácil, querido. Deus mesmo diz: eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Começou em Gênesis lá com Adão e Eva. Deus colocou para ele e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, tem aqui todas as árvores, e tem aqui uma árvore que você não pode comer. Ele poderia ter comido de tudo que ele podia. Meu irmão, você consegue entender isso? Deus falou de uma árvore, mas ele tinha milhares de árvores para comer. Mas a carne queria o quê? Aquilo que não podia. Queria aquilo que era errado. Queria comer da grama do pasto do vizinho. Aí ele vai, olha, por quê? Porque aquele fruto, ele era o quê? Bonito aos olhos.
Ele era desejoso para dar entendimento. Mas se nós não estivermos andando com os nossos olhos naturais, antes estivermos vendo com os nossos olhos espirituais, nós vamos ver que a bênção é muito melhor do que o pecado. A questão é que o pecado ele já mostra para você o resultado na hora. A bênção, a fé, ela mostra o resultado depois para você. É por isso que muitos erram, porque são atraídos por aquilo que está no momento, pelo negócio imediatista. Sabe, meu irmão, quantas vezes minha mãe estava fazendo bolo, minha avó estava fazendo pão, e eu abria aquele forninho e eu falava, tá pronto, tá bom, tá bom, tá bom, e elas falavam, não, tá cru. Eu poderia pegar aquilo ali e abrir algo que eu achava que estava pronto, algo que já estava gostoso, mas elas falavam, vai ficar melhor se você esperar um pouco mais. Sabe, irmão, eu digo para você, Deus diz para você nessa noite, vai ficar melhor se você esperar um pouco mais em algumas áreas da sua vida. Ah, pastor, mas está demorando. Querido, aguarde fiel, porque a bênção vai se manifestar, e o resultado vai ser melhor, o resultado vai ser maior do que você está vendo. Aleluia. O pecado pode trazer alguns resultados de uma forma imediata para você, mas querido, é engano, é coisa, querido, que aparentemente é bom, mas depois vai trazer consequências ruins sobre a sua vida. E eu lembro de uma dessas vezes, irmão, que eu fui teimar e fui cortar aquele bolo, meu irmão, e por dentro a massa estava crua. É ruim, tem gosto de fermento, não é saboroso. Por quê? Porque eu não soube esperar o tempo que eu precisava esperar. Escolha. Escolher esperar, escolher resistir, escolher dar ao invés de reter. Sabe, irmãos, quando aqui fala sobre bênção, também está falando sobre isso. Sabe, às vezes nós olhamos para o nosso guarda-roupa e nós falamos assim, nossa, está lotado. Querido, se está lotado, está na hora de você começar a deixar ele mais vazio. Como? Abençoando pessoas. Eu vi uma pessoa dizendo algo ontem que me chamou a atenção. E chegaram para essa mulher e falaram assim, nossa, você deve ter muitos pares de sapato na sua casa. Você deve ter vários armários, né, várias sapateiras na sua casa com vários sapatos. Porque essa pessoa trabalha com uma loja de sapato. Ela tem uma loja de sapato. E aí eu achei interessante a resposta dessa mulher para essa outra mulher. Ela falou assim, não, eu não tenho um armário grande. Porque eu acho pelo seguinte princípio, eu tenho um tanto, e toda vez que eu quero algo novo, eu preciso ofertar e abençoar alguém com algo que eu já possuo. Olha que mentalidade interessante. As pessoas falam, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, porque eu quero ter de todas as cores, eu quero ter de todos os modelos, eu quero ter todo. E essa pessoa, ela falou o quê? Se eu vou trazer algo novo, se eu vou receber algo novo, eu preciso dar algo. Então eu não vou aumentar o tamanho do meu armário para ter mais, mas eu vou ofertar mais para mim ter mais espaço no meu armário. Você está entendendo esse princípio, irmão? Sensacional. Porque muitas pessoas falam, eu quero reter, eu quero ter mais, eu quero ter não sei o que, eu quero ter não sei o que lá, e a pessoa só fala, me dá, 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 me dá. Aí na hora que a pessoa ela precisa plantar, na hora que ela precisa dar, ela não consegue. E sabe o que vai acontecer? Ela não está escolhendo a bênção. Ela não está escolhendo aquilo que é certo, porque ela não está escolhendo praticar essa palavra. Sabe, irmãos, aconteceu com Adão. Você quer melhor do que Adão? Estava com Deus, tudo bom, ele estava diante dele, ele escolheu aquilo que era errado. A única pessoa que tinha diante dele, querido, que ele podia escolher entre aquilo que era certo e que não era errado, foi Jesus. Ele mostrou com excelência. Infelizmente nós nesses dias, nós acabamos escolhendo aquilo que é errado. Mas eu falo para você, não é o seu fim. Não é o seu fim, querido. Deus, ele pode mudar essa história. Às vezes você escolheu trair do seu casamento, você escolheu adulterar. Deixa eu falar para você, Deus pode transformar essa maldição em bênção. Ele pode restaurar o seu casamento. Aí você fala, pastor, até hoje eu sou infiel no dízimo, na oferta, eu não oferto, sou mão de vaca, muquirana. Sabe, meu irmão, você pode mudar essa história na sua vida como? Sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas.
Ah, pastor, mas. Não, meu irmão, não interessa o mais, não interessa a área, não interessa que nível de erro você está. Importa que se está errado, pode mudar para aquilo que está certo. Se está começando errado essa área, você pode mudar para aquilo que dá certo. Agora, quem vai escolher? Nós. Se existe algo que nós precisamos entender, irmãos, e nós não entendemos isso, é que o destino da nossa vida, ou aquilo que nós vamos colher, depende única e exclusivamente de mim e de você. Eu posso ser o pastor mais fiel do mundo, mas a minha fidelidade não vai mudar a sua vida se você viver uma vida de infidelidade. Da mesma forma, você pode ser a ovelha mais fiel do mundo. Se eu for infiel, a sua fidelidade não vai mudar a minha vida por causa da minha infidelidade. Tem pessoas que falam assim: ah não, o pastor vai orar por mim e está tudo bem. Não. Ah, mas eu vou fazer isso, está tudo bem. Você lembra dos dogmas da Igreja Católica? Você lembra, meu irmão, dos filmes que mostram para você que as pessoas às vezes elas iam lá e elas falavam assim: ó, tô aqui, uma moedinha para diminuir os dias das pessoas no purgatório. Você lembra disso? Ah, vem aqui e paga essa promessa, acende essa vela para iluminar o caminho do seu ente que já foi, que vai diminuir a passagem dele no purgatório. Tem um filme muito interessante que narra sobre isso, que é Lutero. Se você pegar a história, meu irmão, da igreja, porque nós somos um braço que veio da igreja católica ortodoxa romana. Nós somos um braço, veio de lá, no começo acabou algumas coisas, veio para a igreja dos dias de hoje. Sabe, mas você vê, a igreja chegou até a vender terreno no céu. Garanta já o seu negócio por leves prestações. Sabe, meu irmão, olha que doideira isso. Por quê? As pessoas, querido, elas estão buscando as facilidades. Elas estão buscando aquilo que vai ser mais fácil para ela fazer. Ah, eu vou viver uma vida de pecado, eu vou lá e eu dou algumas moedinhas, ou eu acendo algumas velinhas, ou eu faço algumas boas ações. Não, irmão. Para viver uma vida como Deus planejou para nós aqui nessa terra, nós precisamos ter as escolhas certas. Quando? O tempo todo. A Bíblia diz que todos os dias nós somos levados como ovelhas para o matadouro. O mundo quer te matar, querido. Deus quer te salvar. Deus quer cuidar de você. Mas ali está falando de escolhas. Ali está falando que você é colocado diante de uma situação onde você pode escolher o certo ou o errado. Sabe, eu volto a falar para você: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Sabe, irmão, e eu quero que você nessa noite saia daqui trazendo no seu coração, levando até a sua mente uma meditação sobre como tem sido as suas atitudes e como tem andado a sua vida. Qual é a vontade de Deus? Bênção. Qual é a vontade de Deus? Bênção. Qual é a vontade de Deus? Bênção. Mas como essas bênçãos vão se manifestar? Segundo as nossas escolhas. Pastor, eu quero escolher 50% certo e 50% errado. Tudo bem, você vai colher 50% certo e 50% errado. Ah não, mas eu quero escolher meio a meio e quero colher tudo bom. Não, não tem como. Metade de uma plantação de abobrinha, outra metade de laranja, você vai ter metade de abobrinha e metade de laranja. Não tem como você querer plantar a semente mais barata e querer colher da semente mais cara. Não tem como. Eu estava até brincando com o William mesmo antes da gente começar o culto aqui. Falei para ele: cara, eu quero ficar fortinho igual você. Só que aí eu falei para ele: só que eu não gosto de ir na academia malhar. Como eu vou conseguir perder a barriguinha? Como eu vou conseguir ficar fortinho? Se eu escolher fazer aquilo que é certo. Ter uma alimentação boa, ir lá e gastar tempo, investir tempo na prática de exercícios físicos. Aí o que vai acontecer? O resultado disso vai me alcançar. Eu vou ficar bombadinho. Não vou mais ficar gordinho. Você está entendendo como é, irmão? Não adianta nós queremos pular princípios, ou nós queremos achar porque nós somos mais bonitinhos. Ah, eu sou tão bonitinho, Deus ele deve me amar um pouco mais. Não, irmão, não tem isso. Ele coloca diante de nós, e as nossas escolhas vão nos conduzir.
Mas graças a Deus que nós podemos e nós sabemos escolher aquilo que é certo. Amém, querido? Sabe, graças a Deus, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi, Ele enviou um outro, Paráclitos, o Espírito, segundo Ele, da mesma espécie que Ele, que é o nosso Consolador, o nosso ajudador, o nosso guia. Aleluia! Ele vai nos guiar a toda verdade. Sabe, queridos, todos os dias nós temos uma voz dentro de nós, nós temos alguém habitando dentro de nós e sobre nós, que fala assim: Leandro, vai por esse caminho que é o certo. Leandro, fala a verdade que é o certo. Leandro, semeia ali que é o certo. Leandro, leia a Bíblia que é o certo. Opa, Leandro, desliga e sai da novela, Leandro. O tempo todo. Por quê? Porque Ele sabe como fazer com que nós venhamos viver caminhos de bênção. Ele sabe fazer, querido, com que nós venhamos trilhar caminhos, que nós vamos desfrutar dos resultados que Ele tem preparado para mim e para você. Diga assim: eu sou daquele que escolhe a bênção. Fala mais forte, fala: eu sou daquele que escolhe a bênção.